Bem-vindos ao canal, eu sou o Pedro e hoje a gente vai falar sobre configuração de pincéis do Procreate. Para começar, vamos escolher um pincel aleatório da nossa galeria e vamos duplicá-lo para fazer as alterações. Dê dois cliques sobre o pincel que vai abrir essa aba de configurações. A primeira configuração que vamos mexer será sobre o caminho de traçado. Aqui vamos mexer no espaçamento do pincel, onde vai definir qual o espaçamento entre cada ponto que o pincel vai dar. Também é possível mexer na tremulação, que vai definir o quão reto será o seu traço ou quão aleatório será o mesmo. Antes de continuar, vamos limpar nosso bloco de desenho para liberar espaço para continuarmos testando os pincéis. A próxima configuração que temos é a queda. A queda vai definir o final do seu pincel, quanto que ele vai estar visível para você ou não, dando para o pincel um aspecto de esfumaçado. Vou remover todas as configurações que fiz até agora e vou acrescentar só a queda para vocês visualizarem legal como fica. Nossa próxima configuração é a estabilização do traço. Aqui a gente vai definir o quanto estabilizado ele vai ser, como se fosse uma ajuda na hora de traçar, fazer um traço mais firme e mais correto. Gosto muito de utilizar essa ferramenta quando eu vou fazer o traço definitivo de contorno do meu desenho. A próxima configuração que aparece aqui para a gente é a opção de estreitamento. Aqui nós vamos definir a ponta do começo e do final do nosso traço. Quão fina ela vai ser, vai começar, e quanto fina ela vai acabar. Essa opção é muito legal porque tem desenho que eu gosto de deixar ele não com um traço muito quadrado, deixou a ponta mais fininha na hora de começar. Porque a gente pode observar ali no comecinho do traço como que ele fica, qual a diferença que dá. Também tem uma configuração lá no finalzinho que é o estreitamento clássico. É muito legal, deixa o pincel com formato como se fosse um pelo, alguma coisa do tipo. Eu vou ativar para vocês verem como fica. Ela fica no final da janela do estreitamento, lá embaixo. Só ativar que a gente já vê instantaneamente o resultado, como que fica. Um pincel nesse formato para fazer uma pelagem de um animal ou até mesmo uma grama fica muito legal. Aqui a gente já pode ver a diferença que deu do nosso pincel inicial para esse que a gente já configurou até agora. Vamos continuar para a forma do desenho. Dando dois cliques em cima da forma do pincel, a gente consegue importar uma nova forma para esse pincel. Eu fiz uma aqui no Procreate só para demonstrar para vocês, uma forma aleatória, para que a gente possa fazer um teste e ver como que ela fica no final. Na configuração de forma, além de a gente conseguir trocar a origem da forma, a gente consegue também mudar a dispersão dessa forma dentro do traçado, a rotação desta forma dentro do traçado e a contagem, né? Quantas formas vão ter ali dentro do nosso formato do pincel. É muito bacana a tremulação também, que assim como lá em cima, no caminho do traçado, é o quanto que ela vai estar constante. Também podemos mexer na inclinação do pincel. Aqui nesse gráfico a gente consegue mexer e vocês conseguem visualizar ali no campo de bloco de desenho como que fica, né? Fica muito bacana. A gente consegue alcançar vários efeitos com o mesmo pincel, mexendo apenas nessa configuração. Assim como a gente pode alterar a forma, a gente também pode alterar o granulado. Também dá para ser alterado por outro, mas aqui no caso eu só estou mexendo nas configurações desse mesmo, que tem esse efeito como se fosse um giz. A gente pode escolher ele por movimento ou texturizado. O movimento ele vai se alterar conforme o movimento que o pincel vai fazer. E olha só como já deu diferença, mexendo mais um pouco na configuração do nosso início e como que ele está agora. As configurações do granulado do pincel, elas são bem amplas, né? A gente consegue pegar o zoom, a rotação, a profundidade. Tem muita coisa que a gente consegue mexer, inclusive na maneira de mesclagem desse traço com outros traços. É uma opção muito legal. Tem modo de mesclagem, brilho, contraste. A gente consegue mexer em muita coisa do pincel só nessa parte de granulado. Vamos falar um pouco agora sobre a renderização do pincel. Aqui a gente consegue alterar entre 6 modos diferentes, como vidro leve,
uniforme, intenso, pesado, mesclagem uniforme e intensa. Aqui você, ativando essas configurações, você já consegue visualizar ali no nosso quadro de desenho como que fica. Em cada uma delas a gente tem a opção ainda na mesclagem aqui de mexer no fluxo do pincel, enquanto as arestas elas vão estar agudas ou queimadas. Na opção de modo de mesclagem, a gente consegue encontrar aqui diversas opções de mesclagem do pincel. Vou mostrar para vocês aqui a sobreposição de cor, como exemplo nessas mesclagens de pincel. E aqui a gente pode observar, eu coloquei a cor azul e a cor verde, olha como uma cor ela se sobrepõe à outra, deixando mais escuro, né, como se o pincel fosse transparente e fosse sobrepondo um ao outro. Na mistura molhada a gente consegue definir também ali a opacidade, diluição da carga do nosso pincel, né, como se estivesse carregando uma tinta mais aguada, ou o quanto de tinta que ele vai carregar ali na opção de carga. Sobre a dinâmica da cor, aqui a gente consegue mudar várias configurações de cores, claridade, cor secundária, saturação, brilho, que a gente vai utilizar no pincel conforme a cor que a gente está usando. A próxima configuração é sobre a dinâmica do movimento do pincel. A gente vai utilizar ali na velocidade do pincel, quanto a gente quer que seja o tamanho máximo dele e quanto que quer que seja a opacidade dele. E na tremulação também, que a gente vai definir ali se a gente quer um pincel um pouco mais certinho ou um pincel um pouco mais com as arestas um pouco mais incorretas, digamos assim. A próxima configuração é sobre a Apple Pencil. Se você tem a Apple Pencil, você vai poder ali definir qual vai ser a inclinação, qual pincel vai pegar melhor, gradação, tem várias configurações referentes ao uso da Apple Pencil. Sobre a configuração na opção materiais, essa configuração ela vai ser muito usada na nova funcionalidade do Procreate, que dá a opção de a gente poder desenhar ou pintar animações em 3D, modelos em 3D. E aqui a gente vai configurar qual é o comportamento do pincel nesses materiais. E por último, sobre este pincel, a gente pode aqui, como a gente que alterou esse pincel, a gente pode colocar por quem ele foi feito, coloca o seu nome e a sua assinatura. Assim, esse pincel, nessa configuração única que você fez, é seu pincel. Porque tem muitos artistas que eles desenham, usam o Procreate como trabalho e eles vendem seus packs de pincéis, né, que cada um configura como acha melhor e dá a característica para o desenho de cada um. Aí, como vocês podem ver, a diferença que deu no pincel, né, é um pincel que não tem no Procreate, que foi completamente alterado. E assim vocês podem fazer com qualquer pincel. E se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo ensinando como que você faz uma imagem para utilizar, né, no seu pincel, um formato para utilizar no seu pincel. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Para quem ficou aqui até o final, por favor, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like, que é muito importante para mim.